Boa noite. Boa noite, Oi, Luiz. Boa noite. Tudo bem? tudo bem, Marilu? Graças a Deus, tudo jóia. Bacana, estamos aí juntos novamente, coisa boa. Muito bom. Tá me vendo e me ouvindo bem, Luiz? Estou te vendo e te ouvindo bem. E você? Também. Tá ótimo. Tá ótimo. Só mais uns minutinhos a gente já inicia. Claro, claro. Nós estamos até antes da hora um pouquinho, 2 minutos antes. É, isso mesmo. Boa noite, pessoal que tá chegando. Sejam bem-vindos. Já já a gente inicia a nossa reunião. Então a gente já vai fazer a nossa prece para iniciar, que já são 7h30. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião no Grêmio. Então, agora eu convido a todos para poderem. Você está ouvindo um chiado? Não te ouvi. Você está ouvindo um chiado? Agora parou. É. O que acontece? Então, pessoal, a gente vai fazer a nossa prece inicial e eu convido a todos para que possam colocar nas suas preces aquilo que nós viemos buscar aqui hoje. Senhor Deus, pedimos que o Senhor esteja conosco nessa noite de aprendizado, o auxílio da espiritualidade amiga para a gente sempre aqui conosco. Que o Senhor possa derramar sobre nós as bênçãos e as luzes e a sabedoria necessária para enfrentar todas as dificuldades. Pai nosso que estás nos céus, que santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória infinita para todos sempre. Que assim seja. Eu vou fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 9, a paciência, item 7. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor nesse mundo, para a glória no céu. Sede pacientes, a paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrimento e colocar a nossa paciência à prova.
A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos, por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada a censurar. Enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Em uma palavra, essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Avre 1862. Então, hoje a gente está aqui com o nosso amigo Luiz Fernando. Luiz, mais uma vez, é um prazer receber você. Muito obrigada. E ele vai falar sobre o tema As Dores da Alma. Luiz, a palavra está com você. Fica com Deus. Muito obrigado. Boa noite, Marilu. Boa noite a todos os meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs do Grêmio Espírito Allan Kardec, da nossa querida cidade de Inhumas. Mais uma vez, é uma alegria muito grande estarmos aqui na nossa sala virtual para uma nova reflexão. E que a paz do Mestre Jesus possa estar em nossos corações e em nossas mentes hoje e sempre. Bem, meus queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre as chamadas dores da alma. E as dores da alma são aquelas dores difíceis que nós enfrentamos na vida, que pode ser a morte de uma pessoa amada, uma doença cruel, um abandono afetivo, um revés financeiro, enfim, são dores que a vida nos arrasam com essas dificuldades. Fica muito difícil para todos nós. E diante das dores da alma, é muito comum nós reagirmos com uma mistura de sentimentos, que vão desde a negação, passando pela revolta, chegando até a vitimização. Porém, a doutrina espírita, através da fé raciocinada, nos estimula a entender melhor os momentos de dor, buscando construir um novo sentido para eles na nossa vida. Muitas vezes nós afirmamos que o tempo passa muito rápido, cada vez mais as exigências materiais aumentam, as nossas relações pessoais se fragilizam, que as doenças incomodam mais, e agora, recentemente, nós afirmamos quase que a toda hora que já não aguentamos mais essa pandemia. Ou seja, os problemas se repetem e as dores surgem. E aí, então, nós podemos perguntar, será que as dores da alma são sempre as mesmas? E a resposta correta é sim, elas são sempre as mesmas. Se analisarmos com atenção todas as situações de dor, iremos concluir com facilidade que elas continuam realmente sendo sempre as mesmas. E aí, então, nós podemos perguntar novamente, então, para que servem essas dores da alma? E a resposta para essa pergunta está no precioso aprendizado que a dor sempre nos traz. Lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador, nós vamos encontrar uma explicação de uma das várias razões básicas das dores na nossa vida. Resumindo, lá no Evangelho diz o seguinte, os Espíritos: Deus nos iguala na dor. Ou seja, é no momento de dor em que todos nós nos mostramos verdadeiramente humanos e idênticos. Por exemplo, quando se perde um filho, não importa se você é brasileiro ou alemão, branco ou negro, gordo ou magro, rico ou pobre, a dor será a mesma. A dor da morte de um filho é igual para qualquer um de nós. E atualmente nós observamos essa condição com exatidão pelo advento da pandemia, percebendo em várias situações como que a doença nivelou os mais diversos povos do planeta. A pandemia impactou severamente países ricos e pobres, capitalistas e comunistas, todas as etnias, religiões e assim por diante. Tivemos várias situações em todo o globo terrestre
em que um indivíduo, mesmo tendo muito dinheiro, não conseguiu se livrar da dor. A dor tem a capacidade de nos colocar na medida exata de ser humano que nós somos, nos colocando no nosso lugar. Isso porque, às vezes, nós achamos que somos deuses, de que não vamos morrer, de que não vamos adoecer, de achar que tudo vai funcionar e acontecer exatamente na hora em que nós queremos, de achar que temos o controle de tudo. E aí, nesse momento, chega para nós as dores da alma. Portanto, de tempos em tempos, a vida traz para todos nós as dores da alma, porque elas são lições pedagógicas que nós precisamos aprender. As dores da alma nos colocam na nossa posição real, que é a condição de criaturas, de seres humanos dotados de várias limitações. Portanto, de uma forma ou de outra, podemos afirmar que sempre haverá um determinado momento da nossa vida que nós viveremos um doloroso drama a ser enfrentado. E é ruim a gente pensar assim, né? Mas, apesar disso ser uma constatação desagradável, essa conclusão é muito importante para a nossa evolução espiritual, pois ela vai nos exigir maturidade diante da realidade da vida. Estamos encarnados para evoluir espiritualmente. E só poderemos alcançar esse objetivo buscando cada vez mais nos tornarmos maduros. A boa notícia é que nós temos à nossa disposição as ferramentas didáticas contidas na doutrina espírita, que nos encoraja e conforta diante das dores da alma. Entretanto, o Espiritismo, na condição de consolador prometido, não irá nos tirar a dor. Mas o Espiritismo irá nos acolher em dois aspectos que ajudam no nosso amparo nesses momentos de dor. O primeiro aspecto é que o Espiritismo, através da fé raciocinada, consegue nos dar um sentido à vida. Normalmente, uma grande dor decorre por causa de uma perda de algo muito precioso para nós. E é bastante comum, nesses momentos, nós perdermos também a paciência, perdemos a coragem, perdemos a esperança. Porém, o que jamais podemos perder nos momentos de dor é o sentido da vida, é a razão da nossa vida. Isso porque, quando se perde o sentido da vida, se abre uma porta larga para o suicídio, para a loucura, levando o indivíduo a querer se retirar da vida. Quando o Espiritismo nos coloca, nos mostra que nós somos espíritos imortais e que qualquer situação ruim vivida na vida é temporária e que só estamos vivendo um momento ruim e que tudo vai passar, até porque de um jeito ou de outro tudo passa, o Espiritismo acaba nos dando um sentido maior para a vida. Portanto, o que nós precisamos fazer no momento doloroso é abaixarmos a nossa cabeça e seguir em frente, sem se rebelar. Isso é muito importante. O segundo aspecto em que o Espiritismo consegue nos amparar nos momentos de dor está nos diversos esclarecimentos sobre as razões das dores da alma, fazendo-nos sentir mais acolhidos e, principalmente, resguardados do perigoso sentimento do desespero. Isso porque, quando uma dor intensa se mistura com o desespero, normalmente a consequência é uma tragédia anunciada. Portanto, meus queridos irmãos, é muito importante sempre lembrarmos que na vida, naturalmente, iremos experimentar uma grande dor. Não tem para onde correr. Porém, jamais poderemos nos permitir desesperar. Por exemplo, através dos esclarecimentos do Espiritismo, a perda de um filho amado ou um abandono afetivo, sabemos que a dor não irá acabar, mas o desespero sim. Através dos esclarecimentos do Espiritismo, passamos a ter certeza consoladora de que
Toda dor e todo sofrimento tem data certa para acabar. O Espiritismo não irá nos afirmar, você não vai sofrer. Até porque isso seria uma mentira, seria uma falsa promessa. O que o Espiritismo nos afirmará é que não existe uma dor eterna. Ou seja, toda dor tem uma data de validade. E quando chega o dia do seu vencimento, ela é retirada. Nós só não sabemos com exatidão essa data. Isso a gente não sabe. Mas que essa data vai chegar, isso vai. Não tenhamos dúvida. Reparem que a consolação da fé raciocinada do Espiritismo não se propõe passar a mão sobre a nossa cabeça, ou de incentivar a nossa fragilidade, ou de estimular a nossa vitimização. Não, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Trata-se de uma consolação que produz, em especial, uma fortaleza espiritual dentro de nós. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos, há uma afirmação muito interessante dos Espíritos para Allan Kardec e muito pertinente para entendermos as dores da alma. Lá no Evangelho, os Espíritos afirmam que a maior parcela dos nossos sofrimentos são culpa nossa e da presente encarnação. Ou seja, às vezes temos o costume de achar que a razão das dores passando está no nosso passado. Porém, os Espíritos nos afirmam exatamente o contrário. Assim, a maior parte dos nossos atuais sofrimentos ocorrem por causa dos nossos desejos e temperamento, por causa de valores equivocados que damos aos fatos da vida, por causa das crenças limitantes que adotamos hoje, agora, nessa encarnação. É muito comum, querem ver, por exemplo, é muito comum o indivíduo sacrificar a boa qualidade de sua vida em troca de uma prosperidade financeira. E quando ele finalmente alcança o objetivo, ele olha em volta e ele constata que a vida dele é um deserto. Ele sente a aridez na sua vida, porque ao longo de todo o tempo, todos os seus relacionamentos foram baseados no que ele possuía, até mesmo na sua relação com seus filhos. Assim, quando os filhos olham para ele, enxergam apenas um caixa eletrônico. E quando o indivíduo se dá conta dessa situação, ele sofre muito. Mas esse sofrimento foi criado nas escolhas e atitudes de agora, e não de encarnações passadas. Foi ele quem quis dar valor a tais posturas. Portanto, ele será o único responsável pelas consequências. É natural. Não são situações que ele está resgatando de vidas passadas. Afinal, foi ele quem escolheu fazer dessa forma, agora. Esses esclarecimentos não permitem mais colocarmos a culpa dos sofrimentos no outro, na vida, na má sorte ou até mesmo no karma. Porém, esclarecendo assim, o Espiritismo nos mostra que ele só poderá ajudar aqueles indivíduos que estiverem realmente dispostos a mudar os seus valores equivocados. E, evidentemente, a começarem a absorver os valores morais de Jesus. Observem, olha que interessante, observem que aqui nós não estamos falando de religião, mas sim estamos falando de valores morais da vida. Pois quando absorvemos o entendimento de elevados valores morais da vida, as dores da alma suavizam. Um exemplo dessa mudança de valores morais está, por exemplo, no correto entendimento do valor da simplicidade. É muito comum se acreditar que algo simples é algo mal feito, é algo mal arrumado, ou é algo de má qualidade. Ou até mesmo pior, acreditar-se que algo simples é algo que não tem nenhum valor. É um engano, pois a simplicidade está em não buscar os valores das coisas pelo status ou relevância que ela tem, mas sim
buscar o valor das coisas pelo que elas realmente são. Então, nós percebemos que o indivíduo acaba sofrendo muito na vida atual por causa das desilusões provenientes de um mundo materialista, imediatista e consumista. Ele vive toda uma vida em função de valores equivocados. E aí ele vai sofrer. A violência, a desorganização e a miséria são apenas algumas das consequências desses valores equivocados. Esses valores sociais equivocados apregoam que o indivíduo tem que ser sempre o melhor, de competir o tempo todo e de sempre ganhar, para só assim, então, ele poder ser feliz. Ora, meus irmãos, nós sabemos que essas atitudes são incompatíveis perante a lei cósmica do amor. Portanto, ninguém nunca conseguiu e ninguém nunca vai conseguir ser feliz com esses valores sociais equivocados. Não tem como. Ao invés de competir com o próximo, a atitude correta será cooperar. Não estamos falando de uma política social. Estamos falando de uma mudança social que só pode ocorrer de forma individual e unicamente de dentro para fora. E olha que interessante, é exatamente por essa razão que a pedagogia do Mestre Jesus sempre foi a pedagogia mais eficaz. Isso porque a metodologia didática de Jesus sempre buscou primeiro reformar o homem, o ser humano, para só depois do ser humano já reformado, buscar mudar o ambiente em que ele vive. Outro grande equívoco da nossa sociedade atual está na busca desenfreada pela intelectualidade e, por consequência, desprezar os sentimentos. O caminho correto para a felicidade passa cada vez mais pelo maior desenvolvimento da nossa compaixão. Eu vou dar um exemplo para a gente entender melhor o que eu estou falando. Imagina que você está com uma tremenda cólica renal, daquelas que você mal dá conta de andar de tanta dor. Você chega ao hospital atrás de socorro, desesperado. O médico te atende e começa a te dar uma aula sobre o perfeito funcionamento dos rins. Será que naquele momento a aula sobre o perfeito funcionamento dos rins vai resolver a sua cólica renal? Não, é claro que não. Por quê? Porque nos momentos de muita dor, a solução urgente não está na busca do conhecimento intelectual das causas ou consequências do que ocorreu. Nos momentos de muita dor, a solução urgente está na compaixão de minimizar a dor o mais rápido possível. Nos momentos de muita dor, o que nós mais queremos é ter rapidamente o acolhimento e o alívio. Porém, meus queridos irmãos, na realidade mesmo, o grande alívio das dores da alma, nós só encontramos nos ensinamentos do Mestre Jesus. Jesus foi, é e será sempre o nosso grande mestre e devemos buscar nas suas maravilhosas lições fonte para a nossa inspiração. Querem ver? Olha só, vamos estudar juntos aqui. Vamos lembrar como Jesus consolava. O indivíduo procurava Jesus com uma grande dor da alma. E a primeira coisa que Jesus fazia era lhe perguntar: o que queres que eu te faça? Ou então, por que me procuras? Depois que ele curava o indivíduo, ele virava para o indivíduo e dizia: a tua fé te salvou. Agora, reflitamos com profundidade o consolo de Jesus para compreender a sua pedagogia de consolo e esclarecimento. Quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ou por que me perguntas? Ele está perguntando o seguinte: você quer a cura ou um alívio? Afinal, curar é uma coisa, aliviar é outra. Nós sabemos o real esforço para se alcançar uma cura
é muito diferente do real esforço de se alcançar um alívio. Precisamos, meus queridos amigos, refletir de como agimos, como nós estamos agindo diante das nossas dores. O que realmente nós estamos pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade de luz, quando sentimos as nossas dores da alma? Queremos que Ele nos ajude a curá-las ou apenas aliviá-las? Isso porque, para realizarmos a verdadeira cura em nós, será necessário uma repostura de nossos valores. Será exigido de nós um empenho ao desapego das conveniências mundanas, aquelas que sempre nos deixam tão mal acostumados. E para verdadeiramente também nos curarmos, nós sabemos que nós vamos precisar também da humildade e da fé no futuro. E é muito importante nós lembrarmos que a dor representa apenas um grito estridente nos alertando de que algo errado está ocorrendo na nossa vida. O nosso problema é que a nossa infantilidade espiritual, pois na maioria das vezes nós queremos apenas silenciar o grito, sem realmente querer resolver a causa da dor. Afinal, sempre resistimos a nos mudar, sempre resistimos a nos desapegar dos velhos hábitos que trazem apenas o prazer de uma alegria passageira. As perguntas que Jesus faz no momento do seu consolo é exatamente sobre isso. O que queres que eu te faça? A pedagogia do Cristo é uma obra de educação para o espírito. A pedagogia do Cristo não é uma obra para resolver apenas a dor de uma encarnação que com certeza logo passará. A pedagogia do Cristo vem para esclarecer o aflito e para eliminar em definitivo essa dor do seu caminho evolutivo. Usando sempre as mesmas instruções do Mestre Jesus, a doutrina espírita também opera nos mesmos moldes, visando fazer o quê? Transmitir educação e esclarecimento ao espírito, porque é esse ensinamento que vai se perpetuar. Porque o corpo físico vai deixar de existir em algum momento, mas o espírito continua. E se ele aprende, ele segue cada vez mais forte. Porém, olha que interessante, né? É muito comum nós encontrarmos a seguinte solução, a seguinte situação. O indivíduo vive uma situação de grande dor, mas ele consegue superar. Passa mais um tempo, ele volta a viver a mesma situação de dor. Ele supera. Passa mais um tempo, ele volta a viver a mesma situação de dor. E essa dor pode ser na área afetiva, familiar, financeira, profissional, enfim, etc. Mas sempre é a mesma dor. Mas afinal, o que significa esse processo repetitivo de dor? Significa que a causa da dor não foi trabalhada. E que durante a situação de dor dos episódios anteriores, só se cuidou de aliviar a dor e não de efetivamente curá-la. Queridos irmãos, não existe outra solução. Se não trabalharmos na causa da dor, não iremos nos curar. Iremos apenas nos aliviar. E isso exige de nós maturidade. Se apenas aliviarmos as nossas dores, será apenas uma questão de tempo para que elas voltem. Pois muito provavelmente, e muito mais intensas, elas irão voltar. Essa que é a realidade. As lições de Jesus, então, elas atuam diretamente na nossa alma, no lugar exato das causas que geram as nossas dores. E o Espiritismo trabalha com o nosso pensamento, propondo renovar a nossa visão de vida, do mundo e do quadro geral dos nossos valores morais. Isso porque, se mudarmos a nossa forma de pensar, acabamos por mudar as nossas atitudes. E, por consequência natural, as nossas dores irão se abrandar. Observe, Jesus não afirma assim, eu tenho poder e vou usá-lo em você. Não. Ele afirma assim,
Eu vou te ensinar a encontrar a solução para a sua dor. E saiba que essa solução está dentro de você. Jesus sempre afirmou que as verdadeiras soluções das nossas dores da alma estão dentro de nós mesmos. É exatamente por essa razão que ele falava: a tua fé te salvou. As soluções estão dentro de nós. Portanto, é importantíssimo termos fé. Mas precisamos ter uma fé num sentido muito mais amplo. Não é termos uma fé apenas no sentido de acreditar. É também ter uma fé no sentido de fidelidade, de sermos fiéis aos compromissos de Jesus. É também termos uma fé no sentido de Eu acho que o Luiz Fernando caiu. Vocês continuam me vendo e ouvindo, pessoal? Se alguém puder me dizer aqui nos comentários, por favor. Que ainda continua ao vivo, acho que ele caiu. Vocês me veem e me ouvem ao vivo? Sim. Acho que a internet dele, a internet do Luiz Fernando deve que estava com um mau sinal. Vamos ver se ele entra de novo, aí eu convido ele novamente. Só mais um minutinho, pessoal. A gente vai ver se ele consegue retornar. Se ele não voltar, a gente encerra. Um problema de conexão, essas coisas acontecem, né? Estamos sujeitos a isso. É, o Luiz, ele caiu. A conexão dele falhou. Eu acho que a gente já pode ir caminhando para o encerramento. Deve que foi algum problema que não deu para arrumar, né? Mas ainda bem que deu para ouvir bastante do que ele falou e a live vai ficar gravada também, certinho? Então vai estar aqui no feed do Instagram, para quem quiser rever de novo, e também vai estar no YouTube a partir de amanhã, tá bom? Agora a gente vai partir para o encerramento. Eu gostaria de lembrar a todos que a gente também vai pedir a frutificação da água. Então, quem tiver um recipiente com água, um copo, uma garrafa, ou não, quiser pegar, a gente vai fazer a oração e o pedido em direção a esse líquido aí, tá certo? Então, vamos todos nós concentrar os nossos pensamentos, elevar o pensamento a Deus mais uma vez, agradecer a Ele pela oportunidade de aprendizado com o nosso amigo Luiz Fernando. E vamos também pedir sobre tudo aquilo que nós viemos buscar aqui hoje, sobre a água que está no recipiente, na garrafa ou no copo, que a espiritualidade dos laboratórios superiores possam derramar sobre ela o medicamento necessário para as nossas enfermidades do corpo e da alma. Senhor, que nós também possamos receber o passe refazedor, que revigora a nossa alma, recupera as nossas energias e nos dá força para vencer a batalha do dia a dia. Jesus, nosso amigo, nosso irmão, que o Senhor possa sempre caminhar conosco, que as nossas preces possam ser elevadas aos nossos familiares, aos nossos amigos que estão necessitados, principalmente as pessoas que estão doentes nos hospitais.
que o nosso pensamento possa se transformar em vibração de amor e visitar cada lar, cada cidade e todo o nosso país, que no momento precisa tanto da sua misericórdia e do seu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós que somos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Então, pessoal, essa foi a nossa reunião de hoje. Eu agradeço a todos pela presença, muito obrigada mais uma vez. O probleminha que aconteceu foi técnico, né? Problema de conexão com a internet, isso acontece. E vamos estar aqui da próxima vez, quarta-feira que vem, às 7h30, novamente, com palestra. Tá certinho? Então, eu espero todos vocês. Tenham uma boa noite e muito obrigado pela presença. Fiquem com Deus.